Ah, tá. No Facebook. Dá para testar o áudio já. Oi? Não, 8 horas. Está fechado. Coisa boa. Bora. Olha, o único Jeremias aqui é o Paulo. Mais um? É porque eu posso ficar aqui, né, cara? Se não sai de mim, eu posso ficar aqui compartilhando, né? Ei, Paulo, Sem choro. Começou a chorar, eu vou começar a trazer pirulito. O cara chorou. A gente vai cantar as 3 músicas de uma vez? Acho que não, só as duas primeiras e daí todo mundo com uma celular. Aquela lá é qual? A do Tempo de Deus? A Poder para Salvar. Nós vamos cantar. Boa noite para você que nos assiste na live do Facebook. Hoje nós estamos começando mais um momento de adoração a Deus, nesse momento de pandemia. Hoje nós teremos a participação do pastor Renato, e Deus tem muito a falar ao nosso coração através da vida do pastor Renato. Então eu peço que você nesse momento feche seus olhos comigo. Nós estaremos orando, nós estaremos pedindo a Deus para que nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, possamos entender aquilo que de fato nós somos em Deus, para que nós possamos ser igrejas. Então, viver um momento desse, sendo igreja, é o mais importante. Então, eu peço que você, nesse momento, feche seus olhos, se assim você puder, e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Igreja Batista do Cajuru, que abriu a oportunidade de estar com o pastor Renato nessa noite. Muito obrigado ao pastor Valdo, a toda a juventude também da Igreja Batista, da segunda Igreja Batista, né, de Curitiba. Eu quero entregar nas tuas mãos essa conversa nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, aprendermos mais daquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida, se assim a gente entender qual é o nosso chamado para esse tempo. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo nos capacite nessa noite, para que possamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, amém. Já vai deixando o seu boa noite aí para a gente, você que está nos acompanhando. Já já nós vamos interagir juntos no momento de oração. Hoje, como já falei, você que chegou agora, nós estamos com o pastor Renato, daqui a pouco vai entrar para conversar com a gente, tá bom? Então, vamos juntos, nesse momento, adorar o Senhor. E já já, compartilhe o link, já compartilha também no seu WhatsApp, porque teremos hoje uma palavra abençoada para as nossas vidas, para que possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos louvar ao Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos a última vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, Senhor. És totalmente amável. Só tu és digno, Pai. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tão bom poder adorar o Senhor nessa noite. Nós estamos tendo nosso momento de adoração ao nosso Deus, porque o nosso Deus tem poder para nos salvar, o nosso Deus nos trouxe salvação. Por isso nós cantamos que todos necessitam desse amor perfeito, que é o amor de Deus por nossas vidas. Cantemos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
tem poder para salvar para sempre. para sempre. O autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. O autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Oh Deus, mova nossos corações em nome de Jesus, porque o Senhor tem poder para nos salvar e restaurar as nossas vidas. Por isso que nós cantamos que o Senhor move montanhas, e o Senhor também se preocupa conosco e nos salva, nos traz restauração. Muito obrigado por isso, Deus. Por isso nós cantamos: Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Por toda a salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nesse momento agora, você que nos acompanha, manda a cena aí pra gente, faz algum comentário para que eu e você possamos nos comunicar por aqui. Eu vou saudar já, convidar o pastor Renato para estar junto conosco nesse momento, para trazer uma reflexão sobre como nós podemos viver igreja, ou vivendo igreja em tempos de pandemia.
pode colocar o Renato aí para a gente conversar. Fala, Renatinho, boa noite. Está me ouvindo, pastor Renato? Fala, Paulo. Tudo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Como é que você tá, meu irmão? Tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. Né? Não do jeito que a gente gostaria, mas aprendendo a viver nesse tempo, aprendendo a pastorear nesse tempo. Estava até brincando com o Paulo antes da gente começar aqui, que agora a gente se arruma e sobe as escadas, né? A gente não precisa nem sair de casa mais para vir para a igreja, mas é o tempo que Deus tem dado para a gente, é o tempo que Deus tem falado, e nós temos aprendido muito nesse tempo, a gente não pode perder essa oportunidade. Beleza, quero te agradecer primeiro por ter aceitado o nosso convite, Renato, agradecer a você, a sua esposa aí por ter disponibilizado você um tempinho para a gente nessa sexta-feira. Pastor Renato, você está liderando a juventude da Segunda Igreja Batista, né, Pastor Renato? Isso, da Segunda Igreja Batista de Curitiba, aqui no Cajuru. Legal. Pastor Renato e eu nos conhecemos na época da faculdade, né? A gente teve o privilégio de caminhar junto. E Renato é uma bênção nas nossas vidas aí. Renato, é com você então, meu irmão. Obrigado, Paulo. Meus irmãos, morei com o Paulo um tempo, como ele estava comentando aí. A Milena sabe que eu passei, Milena, não sei agora, ela sabe o que eu passei, ela está com ele agora também, mas tem sido um tempo muito especial. Quero agradecer ao convite, quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Paulo Marinho, claro, que abriu, né, essa porta para a gente estar aqui, ao convite do pastor, do Paulo, né, liderando esse momento também. Agradecer à igreja pela oportunidade, pelo tempo para a gente estar aqui junto. E o Paulo, quando ele me chamou, ele pediu para eu poder compartilhar com os irmãos uma breve reflexão sobre como nós podemos viver igreja nesse tempo, como nós podemos ser igreja num tempo onde existem restrições, onde existem limites, onde nós não podemos nos reunir como a gente se reúne, mas com certeza é um tempo relevante sim para a igreja, é um tempo que nós temos que aproveitar e é isso que eu queria conversar com você hoje. Queria que você já abrisse a sua Bíblia lá em Atos 2, Atos capítulo 2, nós vamos conversar sobre um trecho no final desse capítulo, do versículo 42 até o versículo 47. É um trecho muito importante para a história da igreja, é um trecho que relata para nós, cristãos, o início da igreja, o início daquela conversão explosiva de pessoas através do derramado do Espírito ali naquele lugar, através da pregação dos apóstolos. E o início da igreja tem muito a nos ensinar de que forma nós podemos viver no tempo de igreja que nós estamos enfrentando agora. Então, abre a sua Bíblia lá, Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47. Vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar nesses versículos, nós vamos conversar um pouquinho sobre as características dessa igreja e de que forma essa igreja tem, que ferramentas dessa igreja, quais características que essa igreja tem que podem nos ensinar a viver e passar pelo tempo que nós estamos passando neste momento. Então eu vou ler aqui, você me acompanha aí, por favor, na sua casa. Então, a partir do versículo 42, diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na versão NVI, eu não sei qual a versão que os irmãos usam aí, na PIB, na SIC, aqui eu vou usar a NVI, a mesma versão, Paulo? Mesma versão. Então vamos caminhar na versão NVI, vocês me acompanham na palavra de vocês, por favor. A palavra de Deus diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio e no templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu vou fazer uma breve oração para a gente continuar. Pai querido, Pai de amor, quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Quero pedir ao Pai que o Senhor nos dê a luz, a direção aqui nesse momento. Que o Senhor se faça presente em cada lar, em cada família, ó Pai, em cada irmão que está nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor, Deus, os abençoe, que o Senhor possa falar conosco nessa live, nesse culto, Pai, nessa transmissão. É isso que nós colocamos em tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós temos nesse trecho que nós acabamos de ler um relato, né, da primeira igreja, a gente pode considerar assim, da primeira igreja que a gente chama teologicamente de igreja primitiva, a igreja que surgiu, né, no momento onde Jesus Cristo é crucificado, ele é ressurreto, então ele ascende aos céus,
né? E após essa ascensão de Cristo Jesus, os apóstolos começam a pregar o evangelho por onde eles iam. Então nós temos em Atos 2 o relato da descida do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes. Então Pedro prega para aquelas pessoas, né? Ali acontece um grande avivamento, um mover do Espírito de Deus, um arrependimento em massa, e muitas pessoas se convertem ao Evangelho. Então essas pessoas, logo após que elas se convertem, então elas passam a se reunir, passam a buscar ter comunhão uns com os outros, buscar viver uns com os outros, porque agora a fé de cada um deles era a mesma. Então isso era o que unia, né? A unidade daquela igreja acontecia através do Espírito de Jesus, do Espírito Santo que estava com eles ali naquele momento. Então nós temos ali a descida do Espírito Santo, o avivamento, uma conversão em massa e a formação da primeira igreja, a formação, né, da primeira igreja que nós entendemos no relato bíblico como sendo a igreja primitiva. Essa igreja, ela vivia, de certa forma, né, com algumas restrições. Né? Como a gente sabe, os cristãos não eram muito bem vistos naquele tempo, a religião predominante naquele período era a religião judaica, então os cristãos que se convertiam, eles não eram bem vistos pelos religiosos, e de certa forma, nesse capítulo, nós já temos a igreja de Cristo, o povo da cruz, como eles eram conhecidos, já de certa forma incomodando o governo local e gerando uma certa preocupação para os governantes, né, que a gente vê na continuação da leitura de Atos, que depois a igreja começa a ser efetivamente, né, ser perseguida, e os cristãos sendo mortos, enfim, a gente tem aí na narrativa bíblica esse relato. Então a gente tem, claro, com suas devidas diferenças e devidas proporções, uma realidade um pouco similar e parecida com o que nós estamos enfrentando nesse tempo. Né, aquela igreja não tinha liberdade para se reunir, ela não tinha, né, um templo, um espaço para se reunir. Eles sim utilizavam o pátio dos templos, mas eram os pátios das sinagogas, eram os pátios dos templos judeus, aonde muitos iam se convertendo e continuavam mantendo o hábito de ir para o templo, fazer orações, agora essas orações direcionadas a Deus. Então nós temos ali uma igreja que vivia assim, condições adversas, sobre limitações, sobre aspectos aonde ela precisava, né, se virar, dar um jeito de acontecer, e aonde ela acontece efetivamente nas casas, né, na rua, nas casas, nas praças, né? Então a gente tem aqui o relato de uma igreja que sobrevivia, que vivia, se desenvolvia e crescia sem a necessidade de um espaço físico, efetivamente falando, para reuniões. Então eu queria conversar com os irmãos essa noite um pouquinho de que forma, né, a maneira como essa igreja vivia e sobrevivia, de que forma essas lições e características podem nos ensinar a viver a igreja no tempo que nós estamos vivendo agora. E a primeira delas está ali no versículo 42. A palavra de Deus diz que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, a partir do pão e às orações. É interessante a gente pensar que em algumas versões, né, a palavra não é dedicavam, é perseveravam. E particularmente eu prefiro essa palavra do perseverar. Eu prefiro que é quando a palavra diz que eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque como eles viviam, né, sobre perseguição, eles viviam sobre rejeição dos religiosos da época, e logo em seguida eles viviam sobre pressão do governo local, né, dos governantes locais, a ideia de perseverança nos dá um panorama mais correto, nos dá uma visão mais correta do que estava acontecendo naquela realidade daquela igreja. Então, a gente entender que eles perseveravam, que eles insistiam, que eles estavam ali buscando, mesmo sabendo de todas essas adversidades, nos traz à luz que o momento era difícil, a situação era difícil, mas a igreja continuava viva, crescendo e relevante para aquele tempo. E eles perseveravam em 4 áreas: no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando a gente pensa aqui que eles perseveravam no ensino, eles estavam se dedicando, então, a estar com os apóstolos, a ouvir dos apóstolos os ensinamentos, ouvir dos apóstolos as instruções que eles tinham que dar. Os apóstolos tiveram contato com Jesus, viveram com Jesus, então eles tinham muito a testemunhar a respeito de Cristo. Então as pessoas que iam se convertendo, então estavam ali o tempo todo com os apóstolos, absorvendo deles, perseverando e se dedicando para aprender o máximo que eles podiam, porque era uma chama muito forte que estava no coração deles. Ali também o texto vai dizer que eles perseveravam na comunhão, muitos se convertiam, e esse apoio mútuo da igreja, esse apoio coletivo daqueles que se convertiam, eram todos recém-convertidos em sua grande maioria, sem dúvida era algo fundamental. A gente tem aqui, com certeza, a gente pode ter essa leitura de famílias
né, que não aceitava conversões daqueles que seguiam a religião judaica do contexto local. A gente tem pessoas, talvez, peregrinos, viajantes, que passavam por ali, não tinham família, mas foram alcançados pelo evangelho e contavam com essa comunhão, com essa coletividade para se consolidar. Então, essa comunhão que eles perseveravam, que eles se dedicavam em manter, é muito importante para a consolidação dessa igreja. Eles perseveravam no partir do pão. Nós podemos entender o partir do pão aqui, meus irmãos, como a gente dividir, a gente partilhar aquilo que nós temos com aqueles que não têm. Então, a gente tem um movimento muito natural na igreja primitiva, que era um movimento onde aqueles irmãos que tinham mais condições, eles pegavam aquilo que eles tinham e eles partilhavam com aqueles que não tinham nem o básico, né? Não tinham nem o mínimo necessário para poder ter uma vida digna, para poder ter um conforto, para poder, enfim, matar a sua fome ou ter um lugar para morar. Então, nós temos ali uma igreja que persevera no partir do pão, que persevera no cuidado mútuo dos irmãos. E nós temos uma igreja que persevera nas orações. As orações que antes eram de rotina, programadas, como o judeu tem até os dias de hoje, esse hábito, essa cultura de oração, agora nós temos uma rotina de oração que são totalmente direcionadas a Deus, que são direcionadas ao louvor e à honra do nosso Deus. Então são 4 lições, são 4 orientações, onde eles perseveravam, que sim, nos trazem uma grande lição, porque essa igreja nos ensina que em tempos como esse, eu e você, como igreja atual, nós temos que perseverar. Essa é a primeira lição que nós temos desse texto. Mesmo no tempo que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos passando, nós precisamos sim perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas como assim a gente não pode se reunir, a gente não pode ir na igreja, nem mesmo as nossas células podem acontecer? Sim, eu sei, mas você pode ligar para alguém. Você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, você pode, inclusive, compartilhar essa live que está acontecendo agora para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de paz. Existem outras maneiras de nós vivermos comunhão, de nós partirmos o pão, de nós orarmos uns pelos outros, de nós podermos ensinar uns pelos outros fora do ambiente restrito do espaço da igreja. Na conferência Paixão Contagiante, o pastor Paulo Mazzoni, ele enfatizou bastante que as igrejas que entendem que elas não estão fechadas para si mesmas no espaço do templo, né? As igrejas que entendem que a célula tem um papel importante, que é jogar a igreja para fora, essas igrejas elas vão passar por esse período com muita mais facilidade, porque elas já entendiam que havia essa necessidade de olhar para fora, que havia essa necessidade de viver igreja fora do espaço do templo, fora, né, da igreja como templo material. E é interessante a gente pensar que se a nossa vida com Deus, se a nossa comunhão com Deus, se algo da nossa vida com Deus foi afetada pelo tempo que nós estamos passando, pela impossibilidade de irmos aos domingos da igreja, nós precisamos pensar se de fato nós tínhamos uma vida com Deus ou se nós tínhamos uma rotina com Deus. Então, esse tempo ensina para a igreja, ensina para mim e para você, porque nós somos a igreja, que a nossa comunhão com Deus, que a minha vida com Deus e que a sua vida com Deus, ela precisa ser uma vida de perseverança. E o tempo que nós estamos vivendo independe, de forma alguma, independe daquilo que nós estamos passando, independe do espaço sagrado, independe da ida ao templo. Meu irmão, você pode viver com Deus, cultuar a Deus e adorar a Deus da sua casa. Nós tivemos agora há pouco um tempo de louvor, uma ministração através do louvor. Você louvou na sua casa? Você conseguiu se conectar com Deus? Você conseguiu colocar o seu coração e a sua mente, entrar em espírito de culto para cultuar ao nosso Deus? São lições que esse tempo tem nos ensinado, que vai nos fazer entender que a nossa comunhão com Deus, que a nossa vida com Deus, ela precisa sim ser constante, nós precisamos perseverar. E de forma nenhuma, um tempo como esse, que nos impossibilita de ir para a igreja aos domingos, pode afetar a nossa comunhão com Deus. A segunda lição que esse texto, a segunda característica que esse texto traz para o nosso tempo, para esse tempo que nós estamos vivendo, o texto diz que eles temiam ao Senhor. O texto fala para a gente que, no versículo 43, que eles estavam cheios do temor do Senhor. Particularmente, eu gosto muito dessa palavra. É uma palavra que eu ressignifiquei, que eu olho para ela de outra forma, porque quando foram me ensinar o que era temor, né, eles associam o temor ao medo, eles associam o temor a algo que é imposto sobre você, a algo que é estabelecido para o seu controle,
Aonde quando você teme alguma coisa, você tem medo daquilo. E, meus irmãos, a palavra de Deus não diz isso. A palavra temor do Senhor nada tem a ver com ter medo do Senhor, como ter uma sensação de medo pela presença de Deus. Pelo contrário, a palavra temor, ela significa temor do Senhor significa um profundo senso de obediência e respeito a Deus. Aquelas pessoas que não tinham um templo, que não tinham uma igreja, que não se reuniam num espaço determinado, mas se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, elas estavam cheias de temor. Por quê? Porque elas sabiam que aonde eles estavam reunidos como igreja, ali Deus estava. Aonde eles estavam reunidos para adorar a Deus, aonde eles estavam reunidos para perseverar na comunhão, na oração, no ensino, ali Deus estava, ali Deus se manifestava, seja no pátio do templo, seja nas casas onde eles se reuniam. Então, novamente, esse texto tem algo muito profundo para nos ensinar. Eu e você, nós podemos nos reunir nas nossas casas para cultuar ao nosso Deus, porque Deus está aí, o nosso espírito precisa ser de temor. E o temor é o quê? Um profundo senso de obediência e respeito ao nosso Deus, porque nós estamos o adorando, porque nós estamos em culto, porque a nossa vida cultua a Deus naquele momento. É essa consciência que nós precisamos ter nesse tempo. Eu e você, nós precisamos entender que como igreja de Cristo, mesmo que a gente não esteja se reunindo no nosso espaço, mesmo que a gente não esteja se reunindo na nossa igreja, né? Paulo está lá na igreja agora, conduzindo essa transmissão, eu estou aqui na minha igreja, em outro bairro, e cada irmão que nos acompanha está em sua casa, Deus está aonde nós estamos. Aleluia, você pode dizer um amém aí na sua casa? Deus está nas nossas casas, e nós podemos nos reunir dessa forma, porque Deus se faz presente. A palavra de Deus nos confirma isso. E esse texto nos ensina que nós devemos, sim, ter o temor do Senhor, porque Deus também se faz presente em nossas casas. Aleluia. Aleluia. Nesse tempo de pandemia, eu e você, nós vivemos igreja quando a gente vive um profundo senso de obediência e respeito ao nosso Deus, mesmo que o nosso culto esteja acontecendo dentro da nossa casa, mesmo que o nosso culto seja feito por uma transmissão online, mesmo que o nosso culto aconteça por uma rede social, Deus está sendo louvado, adorado e glorificado, e você precisa entender isso, você precisa entender que você, como igreja é do Senhor, como igreja de Jesus, você pode adorar o Senhor dentro da sua casa. Uma terceira característica, lição que esse texto nos ensina, está ali nos versículos 44 e 45. O texto fala que todos que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Essa é uma lição muito profunda e muito prática para nós, né? A união da igreja promove a comunhão e a compaixão. A união daqueles que iam se convertendo na igreja primitiva, a unidade daquela igreja gerava naturalmente um senso de compaixão e as pessoas se ajudavam mutuamente para que a outra pudesse ter um mínimo para existir, um mínimo de dignidade para poder viver. E quando a gente começa a compreender isso e trazer isso para a nossa realidade, nós precisamos entender que esse tempo exigirá de nós, né, uma compaixão muito grande. Esse tempo exigirá de nós, igreja do Senhor, eu e você, algo que nós não podemos de forma nenhuma se omitir. Com certeza vai surgir no seu ciclo de amizade, vai surgir na própria igreja, se é que já não surgiu, vai surgir no seu ambiente, nos ambientes onde você frequenta, pessoas que estão perdendo as suas rendas, que estão, enfim, talvez passando por enfermidades, talvez acometidas por esse vírus, pessoas que vão sofrer pelo que está acontecendo, e aí a igreja precisa se levantar como ferramenta nas mãos de Deus para suprir a necessidade dessas pessoas e compartilhar amor e compaixão. As igrejas que se mantêm unidas nesse tempo, as igrejas que se mantêm fortes nesse tempo, elas permanecerão saudáveis, porque o Espírito de Deus as sustentará. Nós precisamos entender que a unidade da igreja agora precisa ser uma ferramenta para que a gente possa propagar a compaixão, para que a gente possa pregar o evangelho, para que a gente possa compartilhar do amor de Deus para outras pessoas. Nós não podemos nos abater pelo que está acontecendo, mas pelo contrário, nós precisamos usar disso como oportunidade para levar o amor de Cristo para as outras pessoas, para dizer para as pessoas, olha, eu tenho a resposta para o que você está passando, eu tenho a solução para o que você está passando, eu tenho a direção de Deus para a sua vida, eu sei que Deus tem algo para você. Então, meu irmão, esse é o momento da igreja, como nunca antes, estar cada vez mais unida e compassiva para com aqueles que necessitam ouvir e necessitam do cuidado de Deus e necessitam do cuidado da igreja. Às vezes esse cuidado vai envolver uma cesta básica ou alguma outra atividade. Aqui na igreja nós tivemos um exemplo de uma família que acabou sendo despejada pela situação como um todo, e a igreja entrou
né, alguns irmãos entraram com auxílio para poder ajudá-las, então a gente conseguiu, né, encontrar um novo apartamento, conseguiu algumas mobílias. É um casal de haitianos que está com a gente aqui desde o ano passado, então eles não estão conseguindo emprego, então a igreja precisou se levantar para dar o suporte para eles. Essa é a igreja compassiva, essa é a igreja unida, para num tempo como esse, levar o amor de Deus para as outras pessoas. Essa é a terceira lição que esse texto nos ensina de uma forma muito prática de como nós podemos viver a igreja nesse tempo, através de uma igreja unida e compassiva. A quarta lição, a quarta característica dessa igreja, que tem uma lição para nos ensinar, é que eles viviam igreja todos os dias, dentro e fora do templo. Está ali no versículo 46. Tradicionalmente, meus irmãos, eu e você, eu particularmente nasci em lar cristão, então nós temos ali o domingo como o dia do Senhor. Nós temos o domingo como o dia que nós dedicamos ao Senhor, o dia que nós reservamos, né, para ir à igreja, para participar das EBDs, dos estudos bíblicos, para participar do culto na nossa igreja. E não tem nenhum problema a gente dedicar um dia, um tempo, na semana para a gente se reunir como igreja e cultuar o Senhor, de forma nenhuma. Mas de forma nenhuma isso pode substituir o nosso viver diário ao Senhor. Eu quero que você entenda que não existe um dia no Senhor, existe uma vida dedicada ao Senhor. E essa igreja vivia isso de uma forma muito natural, e isso é uma lição muito profunda para mim e para você. Eles iam do pátio do templo, eles iam depois para as casas, eles iam para a rua, eles partilhavam as refeições, eles tinham ali um viver igreja, um viver comunitário muito grande, e a consequência disso o próprio texto nos diz de forma muito clara. Eles ganhavam a simpatia do povo. Tudo isso era muito verdadeiro e sincero, de louvor ao nosso Deus, e a consequência era que as pessoas se simpatizavam com essa igreja, se simpatizavam com essas pessoas porque elas viam que alguma coisa estava acontecendo ali. Meu irmão, não é maravilhoso a gente pensar que só pelo nosso viver Cristo, que só pelo nosso viver igreja, as pessoas se cativam com a gente, as pessoas se cativam e querem conhecer e querem entender o que está acontecendo? Essa deve ser a minha e a sua postura nesse tempo. Essa deve ser a nossa postura nesse tempo. Eu sei que nós estamos sofrendo com um tempo de certezas, com um tempo de talvez de sofrimento, de perdas, né, de situações que estão fora do nosso controle, que nós não sabemos quando isso vai passar, nós não sabemos até quando isso vai durar, mas isso não pode de forma nenhuma abalar a nossa vida com Deus, isso de forma nenhuma pode abalar a nossa vida de louvor ao Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de louvor a Deus. E o que eu quero dizer com isso para você? Que a igreja precisa ser a anunciadora de esperança e do amor de Deus nesse tempo para as pessoas. Eu e você, a Igreja de Cristo, nós somos a resposta para esse tempo. Nós somos a resposta que essas pessoas que estão, às vezes, em desesperança, estão um pouco cansadas, estão, enfim, já com tédio absoluto de tudo que está acontecendo, nós temos a resposta para essas pessoas. E nós precisamos ser os mensageiros dessa mensagem. Nós precisamos ser os mensageiros de Cristo nesse momento. Nós precisamos cativar essas pessoas através do nosso viver diário no Senhor. A igreja precisa ser essa anunciadora de esperança. Nós somos a resposta. Cristo é a resposta para as questões que estão surgindo, seja ela qual for. E eu e você, a sua igreja, a Igreja de Cristo, nós somos os anunciadores dessa mensagem. Essa é a quarta e última lição que eu queria compartilhar com você. A igreja atual, ela é a resposta para o que nós estamos vivendo. Então, sobre o tema que nós estamos conversando, como nós podemos ser igreja num tempo de pandemia, sendo a igreja de Cristo, efetivamente. Talvez seja um grande desafio para mim e para você, que estamos acostumados com essa rotina de domingo, que estamos acostumados a dedicar esse dia especial ao Senhor, entender que nossa vida precisa ser de louvor ao nosso Deus, e por isso não existe dia do Senhor, mas existe uma vida para o Senhor. E num tempo como esse, onde pessoas estão desesperadas, sem encontrar resposta, sem encontrar solução para o que elas estão passando, eu e você somos a resposta, porque em nós está o Espírito Santo de Deus, e nós temos a mensagem que pode dar consolo e um futuro de esperança para as pessoas que acabaram de alguma forma perdendo essa esperança num tempo como esse. Meu irmão, essa era a palavra que eu queria compartilhar com você hoje de forma muito objetiva, de forma muito breve. O Paulo só me deu 20 minutos, eu estou encerrando esses 20 minutos agora nos próximos 10 segundos. Então, eu queria deixar isso claro para você. Você é a resposta. Você é a igreja que Deus levantou nesse tempo de pandemia. E mesmo que vocês não estejam podendo se reunir no espaço de culto de vocês,
Você tem uma ferramenta nas suas mãos que é o seu celular, que é a sua internet, que são duas ferramentas que Deus te deu poderosíssimas para um tempo como esse, você transformar a vida de uma pessoa. Então, quando vocês estiverem se reunindo como igreja, nos cultos de domingo, compartilhe a mensagem, compartilhe o link com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, compartilhe a mensagem. Com certeza, às vezes, tem uma pessoa esperando, né, a oportunidade para ouvir uma palavra, e o pastor Paulo, ou o Paulo aí também, prepararam um sermão vindo do Senhor, e é o sermão que essa pessoa precisa ouvir. O pastor Valdo, aqui na nossa igreja, ele tem preparado, né, breves devocionais todo dia de manhã. Ele grava breves vídeos, orando pelo Brasil e pelo mundo, onde ele lê um versículo, ele faz uma breve reflexão e ele faz uma oração. São vídeos que não passam de 3 minutos. E só a título de exemplo, né, a gente compartilha nos grupos, nas células e tal, e a gente não sabe, enfim, para onde vai esses vídeos. E semana passada, algo interessante aconteceu, que a minha esposa, ela faz parte do grupo de vizinhos aqui da região, e de repente apareceu lá um vídeo devocional do nosso pastor num grupo de vizinhos, onde ninguém faz parte da igreja, com exceção da minha esposa, e a gente não tem noção da proporção e do alcance. Às vezes que um breve devocional, uma breve palavra, uma breve oração gravada pode alcançar e pode sim responder à questão de uma pessoa que anseia em ouvir sobre uma mensagem de esperança no tempo como esse, pode sim ser alcançada por Jesus, né, num tempo como esse. Então, como podemos ser igreja num tempo como esse, sendo efetivamente a igreja que Cristo levantou para ser a resposta para esse tempo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Tá? Essa é a palavra que eu tive para vocês. Acho que o Paulo agora vai direcionar um momento de perguntas, um momento para a gente conversar. Paulo está aí para a gente continuar aí. Muito boa a palavra, pastor Renato. É exatamente um desafio. Nós aprendemos com a igreja de Atos aquilo que eles viveram num contexto de casa em casa, propagando o evangelho de uma forma vivencial, ou seja, as pessoas não se limitavam, como você colocou aqui, aos lugares, elas não se limitavam, estavam no templo, em casa, era um movimento que o Espírito Santo estava usando essas vidas para fazer. E Exatamente. eu tenho uma pergunta para você que eu achei interessante. Você falou sobre rotina e vida com Deus. E eu queria te perguntar, que você falou que isso revela o nosso relacionamento com Deus. Você acha que por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né, nesse contexto que nós estamos passando, nós estamos percebendo se a nossa vida com Deus ela está uma vida saudável ou se ela está uma vida debilitada? Você acha que está sendo latente isso na caminhada, nos cristãos hoje em dia que estão vivendo esse momento? Você acha que... Com certeza. Acho que com certeza, Paulo, pelo simples fato da gente ver como esse tempo desestabilizou alguns dos nossos irmãos. Isso já é o primeiro sintoma. Né? Muita gente sofreu muito. E tudo bem, realmente gera apreensão, eu não vou dizer que eu não sofri com esse tempo. O fato de eu não poder ir para a igreja atender, de eu não poder ir para a igreja pastorear, de eu não poder pregar. Lógico, e mês passado, quando a gente estava podendo pregar, é horrível você pregar para banco, cara. Não sei se vocês estão passando por isso daí. Tipo, é uma sensação muito ruim, mas de forma nenhuma isso pode entrar na minha cabeça e dizer que Deus não está fazendo e acontecendo durante isso. Eu não sei o impacto. Um exemplo que eu posso dizer, eu achei interessante que o alcance dos nossos cursos estão enormes. E a gente não pode considerar que uma visualização é uma pessoa. Porque se está numa televisão, 2, 3, 4, 5 pessoas podem estar assistindo ao mesmo tempo. Então nós temos algo muito grande que Deus está fazendo nesse tempo. Isso revela talvez o paralelo que eu fiz entre rotina e vida, porque a rotina é quando você reserva um tempo, um dia específico ou uma hora específica para estar com Deus. E uma vida com Deus, ela não tem tempo, ela é totalmente dedicada ao Senhor, independente do que você está fazendo. A sua vida louva e honra o Senhor em todo o tempo. Então, a gente tem pessoas que tinham rotina religiosa, vamos colocar assim, uma rotina de adoração, que estão tendo que se reinventar, entendendo que a adoração não se faz aos domingos ou no tempo onde ela separava para ter com Deus, mas não. Ela acontece de forma independente desses espaços e ela precisa ser algo latente nas nossas vidas. Então, isso revelou, sim, que talvez a nossa vida com Deus, a gente dava para Deus o tempo que sobrava.
A gente não conseguia dar uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta-feira para Deus. E Deus nos dá agora a oportunidade disso. Nós estamos na sexta-feira, 8h15, falando a respeito da palavra dele. Então, quem está nos ouvindo está em casa compartilhando. Então, isso foge da nossa rotina, isso quebra a nossa rotina. E isso mostra para a gente que a igreja é muito mais do que os cultos de domingo. Nós precisamos desenvolver muito mais do que apenas os domingos para o Senhor. Porque só o domingo não nos dá o alimento e a direção necessária para que a gente possa desenvolver uma vida saudável com Deus. Muito legal, cara, que você trouxe a perspectiva de uma vida com Deus, né? E eu acho que é isso que você tem apontado e que tem aparecido muito, né? Parece que agora as pessoas estão percebendo que, cara, muito legal, você falou que não é dedicar um tempinho para Deus, é uma vida de adoração integral mesmo para Deus. Em todo momento, estou no meu carro, estou em casa. Muito legal, cara. Porque você no partir do pão, na comunhão, nas orações, cara, a gente entender que uma festa de aniversário pode ser um tempo de adoração ao Senhor. Um piquenique com os amigos, tudo bem, tudo isso a gente não pode fazer agora. Pode ser um tempo de adoração ao Senhor. Agora, Deus precisa nos colocar dentro de casa, fechado, durante 3 meses, para a gente entender que Ele está aqui, que Ele está no controle, Ele está no cuidado, porque em algum momento a gente esqueceu disso. Sim, com certeza. E, cara, o segundo ponto que você trouxe, que Deus estava em todo lugar. E, às vezes, as pessoas, nós, né, por estarmos vivendo essa coisa de live, essa coisa de devocional por vídeo, nós, às vezes, podemos cair no erro de pensar que Deus só está na igreja. Eu só estou em Deus quando estou no culto, ou quando estou em alguma célula, mas a minha casa, nesse momento, se tornou o altar, né, o palco da igreja, se tornou na minha televisão ou no meu celular. Então, eu queria te perguntar, você acha que esse momento é uma oportunidade que nós estamos tendo de trazer a presença que já é em todo lugar de Deus? Nosso Deus é onipresente, mas essa presença no entendimento real, de que a minha casa é um templo também, eu sou um templo, né? E porque eu viver dentro dessa casa, a minha casa é como você compartilhou da sua esposa, a minha casa é um lugar que os meus vizinhos podem estar ouvindo junto comigo, vivendo junto comigo. O que você acha? Você acha que a nossa casa hoje se tornou, então, a nossa igreja em vários lugarzinhos, né? Como você falou. Exatamente. Esse tempo é um tempo que nós estamos tendo, Paulo, de restaurar os nossos altares, que é o nosso coração e a nossa mente. É um tempo da gente colocar o altar do Senhor no lugar que ele nunca devia ter saído, né? Que é a nossa vida, o nosso coração, como a gente falou do tópico anterior. Entender o temor do Senhor é entender, lógico, a minha vida é uma vida de oração, mas que aonde eu estou, Deus está, porque Ele está ali através de mim. E eu posso prestar louvor, adoração, culto a Ele, independente de ser uma transmissão, um devocional, uma live, na rede social. Então, o que a gente precisa entender é que o culto, a gente não recebe, o culto a gente presta. Então, se a gente presta o culto e não recebe, aonde eu estiver, independente do ambiente que eu estiver, eu posso cultuar ao Senhor, porque eu faço isso, eu não recebo isso. Agora, se a gente tem pessoas, né, que consomem o culto, como a gente gosta de falar, de consumidores de culto, para essa pessoa está muito difícil. Mas para a pessoa que vive uma vida de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, e que entende que ela que entrega o culto ao Senhor, para ela está muito fácil, porque ela sabe que o Espírito Santo habita nela, que ela pode adorar o Senhor aonde ela estiver. Então, esse tempo ele nos ajuda a colocar o altar do Senhor aonde ele sempre deveria ter estado, que é no nosso coração e na nossa mente. Muito legal, cara, muito legal. Esse tempo tem trazido para nós também o sentido de aprendermos a viver a unidade no meio do isolamento, né? Que é o ponto que você trouxe. Eles tinham a união em comum, que era o Espírito Santo, e você também falou sobre a compaixão. Eu até fiz um esquema aqui. Compaixão, ajuda e levantar, ou seja, compaixão, auxílio e restauração. Você trouxe a questão da unidade. Então, eu quero te perguntar, Renato, quais são, pastor, as formas que você nos ensinaria nessa noite para vivermos uma unidade no meio do isolamento? Como que a gente pode ser igreja no sentido de... Você disse que os haitianos, né? Aí vocês precisaram... Vocês entregaram o auxílio a eles, ajudando eles nesse momento. Isso é unidade no meio do isolamento. Então, eu queria te perguntar quais formas que você pode nos ensinar nessa noite que nós podemos viver unidade, umas dicas que você tenha a nos passar. Eu vou dar exemplos de como a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista de Curitiba,
ela tem se comportado nesse aspecto da compaixão e justiça, vamos colocar assim, através da unidade da igreja. Lógico, a unidade da igreja, ela reflete a compaixão, é o que o texto fala ali. Eles se mantinham unidos e por isso tinham tudo em comum. Então, antes de acontecer a compaixão, a gente precisa entender que precisa existir uma unidade, senão o negócio fica solto, né? Senão o negócio fica ali desvinculado. Então, a nossa igreja, ela tem sim uma pessoa que é o pastor China, que coordena essa área, e ele faz o levantamento dessas necessidades. Depois que ele levanta essas necessidades, vem as pessoas dando aquilo que é necessário para suprir a necessidade daquelas pessoas, e junto vem a força-tarefa, que são pessoas que Deus colocou ao lado do pastor China, para poder distribuir, fazer os alcances e tudo mais. Então, nós temos ali distribuição de cestas básicas, distribuição de marmitas. Por exemplo, a filha de uma irmã da nossa igreja, ela tem um restaurante, e o restaurante dela não pode ficar aberto nesse tempo. Qual foi a maneira que a igreja encontrou de ajudá-la? A gente compra as marmitas de você e distribui as marmitas para quem tem fome. Então, a gente ajuda a igreja e, ao mesmo tempo, a gente ajuda aqueles que não têm o que comer. Então, você entende que é uma rede de unidade? Essa unidade, ela acontece de uma forma natural e ela se revela através da compaixão, porque as coisas se conectam de tal forma que é natural, não é um processo forçado, é algo que é impulsionado pela própria igreja. Outro exemplo, acabei de receber aqui, tem um grupo chamado Rede Solidariedade na nossa igreja, de uma família que está chegando também e precisa de roupinhas para crianças, de calçados e de mobília para sua casa. Já recebi um monte de mensagem em sequência, olha, tem uma mesa, tem um colchão, tem roupa de cama, tem toalha. Então, a coisa se conecta. Alguém levanta a necessidade, que é quem pode sair, que é quem está na rua, e a igreja, através dessa unidade, supre a necessidade. E ninguém está dando a cama que tem para essa pessoa. Não, eu tenho outra cama sobrando. A gente precisa ter consciência disso. Esse tempo, a entrevista do Rodolfo Abrantes, estou citando um negócio paralelo aqui, mas só porque foi algo que eu vi hoje que eu achei muito interessante. Ele fala, essa pandemia me ensinou que a minha vida custa barato demais. Essa vida ensinou para todo mundo que a gente gastava muito dinheiro com o que não tinha necessidade. E revelou que a gente só precisa de um carro, que a gente não precisa de dois. Revelou que a gente pode viver com muito menos, com qualidade. Viver com menos e com qualidade. E com certeza, quando você fizer esse cálculo, você vai ver que sobra um pouco. E esse que sobra, ele não sobra à toa, ele sobra para que Deus te dê a oportunidade de você poder suprir a necessidade de alguém. De você poder ir lá, estender a sua mão e, através da compaixão, poder ajudar uma família ou ajudar alguém. Então, são coisas que por isso que eu digo, é um tempo de oportunidade, de aprendizado que talvez a gente não tinha há anos. E eu fico muito feliz, Paulo, da gente estar vivendo, eu e você, a nossa geração está vivendo isso nesse tempo. De entender que a vida custa mais barato, porque ela não custa tanto quanto eu disse que ela custava, porque o custo da vida fomos nós que demos para ela custa muito menos para a gente viver. É muito mais simples ser igreja nesse tempo. E a gente está conseguindo fazer coisas que nós não fazíamos antes, dentro do espaço sagrado, e fora a gente está conseguindo. Então, esse tempo é um tempo para a gente pensar, para a gente botar a casa no lugar e ver que tem muita coisa que pode ser deixada de lado, que estava tomando nosso tempo com Deus, e que agora Deus nos dá a oportunidade de recolocar a casa no lugar e viver coisas com muito mais intensidade na presença dele. Muito bom, pastor Renato, muito bom o que você falou. É um momento de oportunidade que o Espírito Santo está nos proporcionando. E as ações que nós estamos tendo uns com os outros é uma ação que muitas vezes, por nossa vida custar muito caro, por nós atribuirmos um valor muito caro à nossa vida, nós deixamos de correr junto com o outro para correr sozinho atrás. Exatamente. Dessa vida que nós jamais conseguiríamos bancar, que é a saciação humana, o saciamento que somente o Espírito Santo pode nos dar no nosso dia a dia. E, Renato, tem uma pergunta aqui que o nosso irmão Nato fez para você. Pastor Renato, muito se fala em outras áreas, como trabalho e comércio, que mesmo após a pandemia, muita coisa mudou e não voltaram ao antigo normal. A pergunta é a seguinte: você acha que estas lives devem continuar e qual é a sua opinião sobre isso? Tá, deixa eu entender. Ele está perguntando que muita coisa que a expectativa era de voltar ao normal, não voltou. Se a igreja vai ter esse voltar ao normal, seria mais ou menos nessa linha? Calma aí que ele está aqui, pode falar. Uhum. Eu não estou ouvindo ele, Paulo, só se vai passar para mim.
cá, Nato. Vou chamar o Nato, que ele está aqui. Ele fez uma pergunta. Esse é o Nato, nosso cara da Ele é quase meu xará, né? Quase meu xará. Fala, Nato. Pastor Renato, então, o pessoal fala-se nas mídias e tudo, né, que não vai se voltar mais ao normal, né? O comércio não vai ser mais o mesmo, o pessoal vai comprar mais pela internet, pedir mais comida pela internet, e no trabalho, as pessoas estão trabalhando de casa, as empresas falam que não vai mais ter esse ambiente que a gente conhecia como o antigo normal. A pergunta com essas lives agora nos cultos, você acha que a igreja deveria voltar ao que é o antigo normal ou essas lives devem continuar? Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Vou dar minha opinião, tá? Não vou falar aqui, não tem verdade certa ou errado. Eu penso que essa pandemia, ela acelerou um processo que inevitavelmente iria acontecer. Né? A gente já tem as faculdades EAD, a gente já tem muitas coisas que acontecem à distância, e vou citar alguns exemplos. Antes de dar a minha resposta. Os congressos que eu participo anualmente, o Paulo sabe, eu sempre vou na CEPAL, eu sempre vou nos congressos assim, eles aconteceram normalmente com transmissões online e de graça. Por isso que eu digo que a vida ficou mais barata nesse tempo. Então, as empresas estão vendo que o alcance é muito maior, que a transmissão online, ela faz aquela proposta alcançar um raio muito maior do que quando ela acontece dentro de um espaço fechado a um grupo restrito que pagou para estar ali. Então, a gente tem ali, por exemplo, a conferência Paixão Contagiante do Paulo Mazzoni, lá na Central de BH, que reúne ali 2.000, 3.000 pessoas, fazendo uma conferência para 35.000 pessoas no sábado de manhã. Então, nós temos um aumento de 1.000% de participação. Então, quando vou citar agora a minha igreja estava há 2 anos fazendo campanha para fazer culto ao vivo. Em uma semana, ela precisou se virar e fazer o culto ao vivo, e o culto está acontecendo. Então, vamos voltar para trás? Não vamos. Os cultos ao vivo vão continuar. As lives vão continuar. As EBDs alcançam mais gente online do que presencial. Então, é muito provável, agora eu vou dizer de probabilidade, que muita coisa permaneça. Por quê? Porque hábitos foram criados. Porque nós estamos acostumados agora, como eu falei com o Paulo, a escovar o dente, se arrumar, se vestir e subir para frente do computador, para fazer uma live, para fazer um culto. Então, eu aproveitei essa oportunidade para mudar algumas coisas na estrutura da minha juventude, né, de usar, né, o engajamento do nosso Instagram, ele aumentou 500%. Eu preciso usar isso em favor da minha juventude, eu preciso usar isso em favor do reino de Deus. Então, se eu estou fazendo programações ao vivo, eu preciso permanecer com elas, porque eu não posso perder essa porta que Deus está abrindo para mim. Mas, agora voltando, a igreja retornar ao normal? Eu creio que sim. Eu creio porque a igreja é ajuntamento de pessoas. Nós precisamos desse contato de comunhão. Eu e você, nós precisamos dessa adoração juntos, desse louvor juntos, desse contato pessoal. Né? Eu vou dizer para você, atendimento online não é dos melhores. Né? Eu sou psicólogo, sou pastor e posso dizer, nada substitui o gabinete, nada substitui a clínica. Né? O contato pessoal, o olho no olho, o sentir ali o que está acontecendo faz toda a diferença. Claro, nós estamos vivendo um tempo atípico, onde nesse momento há essa necessidade, mas é um tempo de aprendizado, e eu não acho que nós jogaremos fora as ferramentas que nós estamos aprendendo a usar agora. Agora, nós vamos aperfeiçoá-las quando tudo poder voltar ao normal e a gente poder fazer novos hábitos a partir das mudanças que estão acontecendo, mas inevitavelmente, a gente pode dizer, tudo que nós estamos vivendo agora ia acontecer uma hora ou outra. Só deu uma acelerada nisso daí. Muito legal, Renato. Respondido, Renato? Respondido. Alguém aqui tem alguma pergunta que está por aí? Ninguém? Renato, então vamos para o seu último ponto aqui para a gente já encerrar isso, Moi? Opa. Boa. O nosso querido pastor Paulo Marinho fez uma pergunta que é muito boa, Renato. Um abraço para ele, tá? Mandou um abraço para o senhor, pastor. Quer aparecer aqui, pastor? Você quer vir aqui falar com ele um pouquinho? Eu sei que o pastor Paulo é flamenguista. O pastor Valdo tem uma caneca na mesa dele, a minha caneca fica aqui, pastor Paulo, ó. Eu não posso levar para a igreja, senão eu sou mandado embora, mas ela fica aqui, ó. Você é flamenguista também, eu sei disso. O pastor Valdo que não vai gostar, né? Não vai. Ele tá aí, ele tá online ali, pelo menos eu vi que ele entrou.
Pastor Renato, a minha pergunta é a seguinte: tem alguma estratégia que você pode indicar para manter jovens e adolescentes conectados com Deus nesse tempo de pandemia? Tem sim, você pastor. tem alguma estratégia diferenciada? Tem sim. Ó, a gente fez algumas experiências aqui nesses 3 meses, nós estamos há 90 dias, né, em pandemia, em isolamento, e a que mais deu certo para a gente foi o Instagram. A maior concentração de jovens, ela está no Instagram, isso é inevitável, é a rede social que mais atinge ela, depois é o Twitter. Né? A Twitter ali em coisas mais pontuais e o Instagram no audiovisual. Então, a gente elaborou uma série de atividades e de programações mesmo, semanais, né, através do Instagram. O jovem, ele tem a dificuldade de, por exemplo, de estar aqui 8 horas e ficar daqui de 8 às 9, em casa, porque a gente, quando está conectado, a gente não tem hora, não tem momento, então a gente pode sim ter um culto, mas assim, o seu alcance de um vídeo postado no seu Instagram e compartilhado, ele vai ser muito maior do que de uma live. Então, pequenos vídeos com pequenas palavras, pequenas programações, uma rotina estabelecida no Instagram ou em alguma rede social que você entenda que a sua comunidade é mais alcançada, né? Por exemplo, na nossa igreja, a maior parte da igreja é alcançada pelo Facebook, a juventude não. Então, a gente tem conteúdo para o Facebook e tem conteúdo para o Instagram, porque a gente precisou fazer essas duas diferenciações, e o culto é realizado no YouTube, porque a pessoa pode assistir pela televisão e tal, então dá essa disponibilidade para ela. Mas a gente faz atividades da igreja pelo Facebook, mais a da juventude e dos adolescentes, que inclusive estão em live agora, os adolescentes, no Instagram, é pelo Instagram, porque é onde alcança, é onde eles conseguem compartilhar mais rápido, é onde eles estão o dia inteiro online, e a gente consegue ter um alcance maior. Mas não é bom fazer só live. Você precisa fazer pequenos devocionais, pequenos vídeos, um conteúdo diferenciado para que esse conteúdo seja compartilhado. Porque nem todo mundo vai ter a disponibilidade de ter ali 1 hora marcada para assistir. Mas se você faz algo e você posta ali no IGTV ou um pequeno vídeo, a pessoa compartilha isso e ela vai assistir quando ela tiver tempo e o alcance vai ser muito maior. Então, nós temos aqui na igreja feito assim, tem dado um bom resultado. Valeu, pastor Renato. E o nosso conteúdo, só para deixar claro, o conteúdo do nosso Instagram, ele é para nossa juventude. Então, a gente não tem que achar que a gente está fazendo conteúdo para a internet. Né? Eu tenho essa preocupação. Eu estou fazendo conteúdo para manter a minha juventude alimentada e conectada. Porque se a gente fala essa coisa muito aberta, a gente não alcança quem está aqui perto da gente e a gente não tem um resultado que poderia ter. Abração, pastor Paulo. Bom demais ter o senhor aí. Valeu. Pastor Renato, agora eu tenho uma última pergunta. Eu quero puxar agora um pouquinho esse lado do psicólogo para a gente trocar uma ideia. Cara, muita notícia, muitas ondas querendo, como o Rodolfo fala, né? Muitas ondas querendo derrubar. Cara, meu pastor querido, eu quero te perguntar uma coisa. O que não fazer? O que a gente pode ter em mente para não deixar que essas marés, como você veio de Vitória, né, nos levem para a distância da comunidade com Deus? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para não deixar que as notícias, que essas bads que estão por aí, como diz a juventude, nos carreguem com essas bad vibes aí pro mais longe possível? O que você nos ensina? O que você pode nos dar um caminho para a gente não deixar ser levado por essa melancolia que se está instaurando por aí? Eu vou falar uma coisa que eu fiz e que eu vivi aqui em casa, sabe, Paulo? Eu trabalho do lado da televisão, que meu computador está aqui e a televisão está aqui do lado. Ficava ligado à minha televisão nesses canais de notícias, né? Não vou citar nomes, mas enfim, canais de notícias que passa reportagem o dia todo. E, cara, eu saía do dia de trabalho, cara, esgotado, sabe? Mentalmente esgotado, cansado, para baixo. Era como se as notícias sugassem o meu vigor durante todo o dia. E eu tomei uma simples decisão. Eu desliguei a televisão. O que eu faço? Eu acordo de manhã, as páginas de notícias são atualizadas, eu entro uma vez, eu leio tudo o que aconteceu naquilo que me chama atenção no Brasil e no mundo, e eu não acesso mais notícia o dia todo. Claro, uma coisa ou outra vai chegar pra gente, mas eu não consumo mais conteúdo informativo durante o resto do dia. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de notícias ruins.
E nem todo mundo tem estrutura para lidar com tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Né? Até brincaram das 10 pragas do Egito essa semana, né? Veio o Covid, né? Agora tá vindo garfanhoto, agora é nuvem de poeira e tipo, tá faltando 7 ainda. Então, por mais que seja brincadeira, você acha que algumas pessoas não se desesperam por isso? Porque eu recebi mensagem. Pastor, devo me preocupar? Deus está furioso com a gente? Então a gente acha que é brincadeira, mas tem gente que leva isso a sério. Então isso está consumindo as pessoas, isso tira a nossa paz. Então é um caminho muito simples. Desliga a televisão. Eu tenho certeza que você tem um livro para ler. Eu tenho certeza que você tem uma série para assistir. Estou sim recomendando série, porque é entretenimento, vai ocupar a sua cabeça, vai te dar, né, um alívio do que está acontecendo. Assiste um filme. Se você tem filhos, brinca com teu filho. Sabe, Deus te deu oportunidade, tempo para estar em casa, cuida da sua esposa, cuida do seu marido, cuida dos teus filhos, tenha um tempo em família, sabe, joguem jogos de tabuleiro, joguem, enfim, alguma coisa juntos. Existem muitas maneiras de você poder fazer coisas ao invés de ficar na televisão ou na internet o dia inteiro lendo notícia ruim, porque é inevitavelmente o que você vai ver. Notícia ruim, porque nós não temos muitas notícias positivas num tempo como esse. Então, a nossa saúde mental ela é diretamente influenciada pelo nosso contexto externo. E o nosso contexto externo hoje ele é muito ruim. Muito ruim. Então, nós temos pessoas que são mais fortes, que são mais fracas, mas que estão sofrendo muito essa questão da saúde mental por esse tempo, que não conseguem absorver mais nada. Por exemplo, também não se iluda, irmão, vou dar o contraponto agora, tá, Paulo? Desculpa prolongar a resposta. Não se iluda que você é o Superman, que você vai sair dessa pandemia falando inglês, alemão, italiano, que você vai ter lido 10 livros. Não, é um tempo difícil para todo mundo. É um tempo difícil para todo mundo. Eu tinha objetivos, eu fiz objetivos, eu consegui cumprir? Não, eu não consegui cumprir, porque eu sou um ser humano. Eu sofro, a minha rotina na igreja aumentou, as demandas pastorais aumentaram muito, não se iludam. Os pastores de vocês estão cansados e cansa a gente, porque as mesmas incertezas que pegam vocês, pegam a gente também. Então, a gente precisa aprender a viver esse tempo e aprender a cuidar de vocês nesse tempo. Então, a gente não é super-homem. Nós somos homens, nós sofremos nesse tempo, nós absorvemos tudo que está acontecendo, nós absorvemos o que vocês passam para a gente, e a gente precisa saber administrar tudo isso, isso afeta a nossa saúde também, mental. Então, a gente tem que ter válvulas de escape, a gente tem que ter válvulas de alívio. Né? Pensa numa panela de pressão, ela precisa daquela válvula para sair a pressão, senão ela explode. Da mesma forma somos nós. Se você está cheio, está se sentindo cansado, exausto, entediado, enfim, meu irmão, faça coisas que te dê alegria, faça coisas que te dê prazer, faz o seu hobby. Eu tenho um membro aqui da igreja que montou uma bateria nessa pandemia. Olha que legal. Ele montou uma bateria, cara. Você fala assim, cara, sim, ele montou uma bateria. Ele todo dia ia lá, fazia um pouquinho, a bateria está pronta. Então, pega alguma coisa que você sabe fazer e gasta o seu tempo nisso. A minha esposa está grávida. Eu estava compartilhando com o Paulo antes da live, tá de 7 meses agora. O que nós estamos fazendo? Nós estamos organizando o quarto do bebê, um dia de cada vez. A gente está tendo que fazer enxoval online, uma coisa difícil, porque você não consegue ver, não consegue pegar, mas nós estamos ali, dia a dia, cuidando, preparando a casa para o que vai acontecer, porque a vida não acabou. Ela está ali, as coisas continuam. Benjamin não vai esperar a pandemia acabar para nascer, eu preciso preparar a casa para receber ele. E assim você também, a sua vida não parou, a sua vida não acabou, mas você está, enfim, vivendo tudo que está acontecendo, mas preserve a sua saúde mental, porque senão você pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver algumas outras doenças psicossomáticas que, para você tratar nesse tempo, onde você não vai poder se consultar, vai ter dificuldade de encontrar alguém para te atender, vai ser muito difícil você lidar, e você pode fazer isso de forma simples, né, diversificando o conteúdo que você ingere diariamente. Muito bom. E claro, agora não falando como psicólogo, mas como pastor, reserve um dia para estar com o Senhor. Né? Reserve um dia. Né? Nós cristãos, temos Cristo Jesus, que é a esperança, que é o consolo, que é a expectativa de futuro perfeito. Então a gente não tem que se desesperar. Deus não saiu do controle hora nenhuma, meu irmão. Deus não deixou a coisa sair do controle em momento nenhum. Né? Ele tem um tempo para nós neste tempo, assim como ele teve 40 anos de deserto para o povo dele. Entendeu? Então a gente precisa entender o que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Não se desesperar com o que vai acontecer amanhã. Deus tem algo hoje para você e não amanhã. Então lembre-se disso, consuma, busque ao Senhor, consuma a Bíblia, consuma tempo de oração, tenha vida diária devocional e com certeza Deus vai falar muito com você. Pastor Renato, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu tempo.
Quero agradecer muito a você por ter citado esse convite. Amém, Foi Paulo. uma conversa abençoadora para a minha vida. Acredito que esses pontos que você trouxe são pontos essenciais que nós precisamos praticar na nossa vida. É um tempo que nós vamos ter no nosso livro de história como uma pandemia nos tempos modernos, onde foi filmado, gravado, noticiado, pessoas estão escrevendo, pessoas estão falando, nós temos YouTube. Eu fico pensando daqui 60 anos, quem é a igreja de 60 anos para frente? O que eles vão olhar para trás e vão falar assim, poxa, eles viveram um tempo... Eu creio que esse momento é um tempo que nós estamos vivendo história. Todos os dias são histórias, mas nesse momento parece que os holofotes estão em cima da igreja, porque nunca necessitou tanto de palavras, de lives, de conversas, de bate-papo. E você hoje, pastor Renato, trouxe para a gente esse momento. Eu estou muito feliz porque você trouxe maneiras e dicas para a gente conseguir viver igreja no nosso dia a dia. Esse desafio que você nos desafiou a termos unidade, cara, é o desafio que nós estamos enfrentando dentro de nós mesmos, porque nós estamos separados, né? Então a unidade, ela acaba se tornando um desafio, mas Deus parece que, com a sua graça, nos deu mecanismos, como a ligação, como você falou, um vídeo no WhatsApp. Gente, que momento importante. Pastor Renato, muito obrigado. Eu quero te agradecer por esse tempo, quero orar pela sua vida. Vou pedir ao pastor Paulo para estar orando pela vida do Renato, que é o nosso pastor aqui da igreja do PIBSIC. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa na despedida aí? Quero só agradecer a oportunidade de estar com os irmãos. Talvez se essa pandemia não estivesse acontecendo, eu não estaria com vocês nessa noite, mas Deus nos dá essa oportunidade. Quero agradecer o convite, pastor Paulo Marinho, também agradeço, tá? Abrir a sua igreja para a gente estar aí falando com vocês. Na verdade, minha palavra é só de gratidão e um abraço da Segunda Igreja Batista para a Primeira Igreja Batista do Nacic. Que Deus continue nos abençoando no tempo como esse. Pastor Renato, muito obrigado. Se é uma coisa legal esse tempo de pandemia, a gente contar com a presença de pessoas como você aí, né? Numa sexta-feira à noite, né? A gente poder ouvir essa palavra tão abençoada. Então, se há uma coisa que essa pandemia está trazendo de bom, é isso aí, né? Com certeza. Eu agradeço pela sua vida. Então, vou orar por você agora, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Pai, nós agradecemos pela palavra que nós recebemos do Senhor esta noite, através do teu filho, do teu servo, pastor Renato. Amém. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida do teu filho, sua esposa. Já pedimos desde agora pelo nascimento do Benjamim. Amém, Senhor, amém. Que nasça abençoado já pelo Senhor. Aleluia. Deus, amém. que ele encontre um lar de paz, de harmonia, de plena tranquilidade. E que ele seja um menino, Deus, segundo o teu coração. Aleluia. Abençoe toda a família, a casa do pastor Renato. Te agradeço pela CIB de Curitiba, pelo pastor Valdo, toda a equipe, pastor China, essa equipe extraordinária que lidera a CIB de Curitiba. Muito obrigado por esta igreja que tem sido referência para nós aqui na cidade de Curitiba. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, querido. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Renato. Muito obrigado. Fica com Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso momento de adoração e palavra. Eu quero agradecer você que ficou conosco nesse momento. Acredito que nós fomos edificados grandemente pelo pastor Renato. Deus usou a vida do pastor Renato em nossas vidas. Então, é assim que vai funcionar os cultos. Nós vamos ter cultos de oração. Nós vivemos 3 cultos com palavras pastorais minha e do pastor Paulo durante todo esse tempo aí de sexta-feira. E uma sexta-feira nós vamos separar para trazer alguém de fora e essa pessoa vai nos abençoar como nós fomos abençoados hoje pelo pastor Renato. Tenho certeza que se você foi abençoado, você pode dizer aí, falar assim, olha, Paulo, foi abençoado, manda um amém, acena para a gente, manda um joinha, fale para a gente se isso fez sentido ao seu coração, se essa palavra falou ao seu coração. Então, após nós tocarmos essa música, nós estaremos encerrando a nossa live, o nosso culto entregue ao Senhor. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Se você tem, você canta também. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim.
vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Ah, porque nós temos. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Deus amou. Deus amou o mundo. Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. E a todos quando a ele o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. E você tem também. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim.